está aqui na minha frente a psicoterapeuta e especialista em envelhecimento, em finitudes, a Ana Raquel Salles. Ana Raquel, muito obrigado pelo convite aceito, né? Bem-vinda aqui ao Ação Dom Bosco. Obrigada, eu agradeço o interesse, né, de falar um pouco dessa temática. Perfeito. Ana Raquel, recentemente, né, eu comentava aqui com os nossos ouvintes, várias crianças perderam familiares na tragédia de Brumadinho, lá em Minas Gerais, né? Sim. Que eu não considero tragédia, vejo mesmo que, pelo que tem se apurado, é algo, de certo modo, até premeditado, poderia ser evitado, Sim. etc. Mas, enfim, nós tivemos também a morte do jornalista Ricardo Boechat, que deixou 2 filhas, crianças, né? Então, pensando em casos como esses, é possível que, para uma criança, a ausência de um parente próximo, ela possa ser substituída por uma estrela do céu? É assim que o pessoal diz, virou uma estrelinha. Isso e muitas outras coisas, né? Que acontece assim, a criança, a morte, a perda, ela vem a qualquer momento, isso é um fato, né? Então atinge crianças, jovens, adultos, idosos, e a criança, ela tem uma forma bem específica de elaborar esse luto, né? A partir de uma fantasia, dependendo da idade dela, na primeira infância, certo? Mas não é muito indicado os adultos, né? Trazerem essa fantasia pronta para a criança, como dizer exatamente que é uma estrela, dizer exatamente que foi uma viagem longa, né? Tem algumas coisas que são muito importantes em relação a isso, que é a questão de, na medida do possível, né, numa linguagem acessível à criança, mas dá para ela sim o dado de realidade, né, de que a pessoa não vai mais estar ali, né? Não colocar para ela alguma expectativa, né, ou alguma esperança desse retorno, porque isso, embora seja muito difícil para o adulto que está sofrendo também, né, e quer proteger a criança, mas assim, não dá a ela um direito, né, de uma realidade da história dela. Eu entendo, é como se quisessem muitas vezes colocar um véu, uma máscara, né? Isso. Diante da realidade, e não funciona, é isso? Não funciona, porque a criança, ela vai crescer, né? Assim, a capacidade dela de perceber o mundo, de analisar os fatos, vai amadurecendo e ela vai construindo, né? Ela vai organizando os elementos que ela não entendia anteriormente, ou seja, perdeu um pai, perdeu uma mãe, 4, 5 anos, então assim, ela não entendeu aquilo completamente, mas com o amadurecimento, ela vai organizando esses elementos, e aí vai ficar, o que me disseram, eu posso confiar ou eu não posso confiar, né? Mas eu entendo também, que pro adulto é muito difícil, então muitos dos responsáveis por essas crianças, né, seja a mãe, seja o pai, seja uma avó que fica com eles, tem muita dificuldade mesmo de falar, porque tá doendo muito em si, né? E ver também a dor da criança é um sofrimento a mais. Então a gente entende que existem esses tipos de estratégia, né? Pois é, além de lidar com o seu próprio sentimento frente àquela perda, ainda é responsável, como você diz, por orientar, né? Por ajudar aquela criança a conviver com esse momento, né? Gente, o luto, né? A forma como as crianças podem ser ajudadas, podem ser orientadas a conviver com essa realidade, é o assunto aqui da nossa conversa com a nossa convidada, né, a Ana Raquel Salles, que é psicoterapeuta e especialista também em finitudes, além de envelhecimento também, né? E se você perdeu algum parente recentemente, né, um amigo, né, você conviveu com uma realidade como essa e como é que você lidou ao orientar, né, as crianças? Você quer compartilhar com a gente também, né, esse momento? Como é que você agiu? Pode ser pelo 3454-1888 ou até pelo WhatsApp aqui da FM Dom Bosco, que é o 99742-1516, tá certo? Então, espaço aberto aqui para aproveite aqui os minutos que eu tenho aqui com a nossa convidada, a Ana Raquel Salles, tá bem? Então, de que forma as crianças, Ana Raquel, de que forma elas respondem ao falecimento de alguém próximo? Certo. Se for uma criança já
maior de 6, maior de 8 anos, ela consegue expressar verbalmente, através do choro, da tristeza, da raiva, né? Crianças menores, elas vão ter alguma mudança, geralmente tem alguma mudança de comportamento ou de expressão, ou pode haver também um momento, né, assim, de maior fragilidade em relação a doenças, as crianças adoecerem, né, por questões psicossomáticas mesmo, porque a falta, ela vai ser sentida, mesmo que não entendida, mas ela vai ser sentida, certo? Então elas expressam dessa forma, e é importante dar espaço para isso, né? Então, se o filho, a filha, o neto chega e diz: eu tô com saudade do papai, eu tô com saudade da mamãe, eu queria ele de volta, né? Então, dentro dessa linha da verdade que eu falei inicialmente, né, dizer: eu também estou, tá triste, nós aqui, né? Mas realmente a mamãe não vai mais estar, não pode, né? Pode, quando se consegue pronunciar, porque às vezes é difícil, né, dizer realmente: a mamãe morreu, né? Isso acontece, mas eu tô aqui. E aí, assim, super importante nesse momento, mais do que não falar, ou não deixar escutar, ou não deixar participar dos ritos, né, funerários, é segurar a mão dessa criança, acolher, botar no colo, né, dar para ela uma sensação de segurança diante, né, de uma perda que para ela muitas vezes, a grande maioria das vezes é inesperada, porque às vezes ela não compreende nem a doença que vem antes de uma morte. Exato. Em que momento da vida, mais ou menos, em que faixa etária, a criança ou o adolescente começa a compreender que esse processo natural, não é? Que a gente nasce, e cresce, enfim, e depois tem que morrer. Como eu falei, assim, isso. Aí eu vou falar aqui mais ou menos uma faixa etária, mas lembrando a todos que isso é muito singular. Depende do desenvolvimento de cada indivíduo. Isso, né? É muito singular. Então vamos colocar aqui que a partir dos 6 anos, eles começam, eles têm condição cognitiva, né, de pensamento, de entender uma característica que é duas características: a universalidade da morte, ou seja, todo ser vivo, eles vão aprender na escola, nasce, cresce, reproduz e morre, né? E a irreversibilidade, né? Então ela não tem volta, não tem o desfazer da morte. Então eles conseguem compreender, tá? Que as pessoas que morrem, elas não voltam, que a gente fica sem essa pessoa, que a gente vai continuar a viver sem essa pessoa, sentindo saudade dela, né? Mas existe uma coisa que, assim, essa maturidade emocional, eles têm uma maturidade cognitiva e compreendem, mas a maturidade emocional, ela só vem realmente depois da adolescência, no início da vida adulta, né? Então, para o adolescente é muito difícil, por exemplo, ele entender racionalmente, né, esse evento morte, mas ele sentir como algo que não era para acontecer, algo que não podia estar perto dele, algo que é muito distante, né? E aí a gente vem também, infelizmente, com um índice, pelo menos sendo divulgado, né, um índice muito grande de mortes, né, casos de suicídio entre adolescentes. Pois é, eu estava aqui enquanto você fala, também imaginando que essa missão do adulto de lidar com esse momento junto às crianças, ela certamente é mais impactante, é mais difícil quando se trata de uma morte que não é natural. Sim. Né? Nesse contexto de violência que a gente vive, né? A morte repentina, a morte violenta, além da dor em si, da perda, ela traz a dor do trauma, porque termina sendo um evento traumático, né? Por ser imprevisível. Então é realmente bastante difícil para esse adulto. Agora, tranquilizo também, tento, né, de uma certa forma. Muitos clientes chegam no meu consultório e às vezes é esse pai e essa mãe que estão precisando muito mais de ajuda do que o adolescente ou a criança. Mas eles não, eu prefiro que, né, a fala deles, a prioridade é que a criança ou o adolescente fiquem em atendimento, fique sendo acompanhado. E aí eu falo para eles que, assim, as crianças, elas têm uma capacidade psíquica, elas têm recursos internos, né, maiores do que o adulto. Elas elaboram mais rápido e de forma mais simples. O luto pro adulto, ele é mais complexo, certo? Então, a criança saber que morreu, que não tem mais o pai, que não tem mais a mãe, não deixa de ser doloroso. A dor, ela vai sempre existir.
mas eu também deixo aqui, né, assim, um recado para os adultos que elas têm condição de elaborar isso natural, de uma forma muito mais natural do que o adulto. Muito bem, Ana Raquel Salles, ela é psicoterapeuta. A gente está conversando aqui sobre como lidar com o momento do luto, né, junto às crianças, com as crianças. Espero que sobre o mesmo assunto está conosco na linha 2 aqui o Gleison, lá do Parque Genibaú. É um prazer lhe receber, viu, Gleison? Bom dia. Bom dia ao Adriano e à doutora Raquel. Pois não, fique à vontade. Primeiramente, eu queria puxar uma reflexão de Dom Bosco, né? Quando ele dizia que um filho saía para o seminário, Jesus ocupava o lugar dele na família. Eu penso que não seja diferente também com as famílias. Nesse caso, que o tema é a perda dos pais de uma criança, a dor é insuportável, mesmo se chamado o valor, se é de 5 anos, 7 anos, 12 anos. Mas a dor de uma perda é uma dor insuportável. Eu conheço amigos que perderam seus pais como criança, mas nunca se sentiram sozinhos, porque tiveram a sua fé, que mesmo a sua mãe e seu pai sendo falecidos, tiveram Maria e José ao seu lado, os pais de Jesus. Uma família, penso que não consista apenas no pai e na mãe, mas se o pai ou a mãe chegar a falecer,